Oi, meu nome é Cibele, eu sou coordenadora da Regional Sorocaba, junto com o Thiago e com o Anderson, e o objetivo de hoje é falar um pouquinho para vocês sobre mediunidade na adolescência. É um tema bastante falado em épocas de encontro, não só nesse momento, mas também no decorrer da turma, porque é uma situação bastante comum hoje ter jovens que acreditam que estão manifestando algum tipo de mediunidade ou que realmente estão passando por alguma situação que necessita desse suporte. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e do conceito, né, do que é a mediunidade em si e o que é ser um médium. Então, a primeira coisa que eu faço como pergunta para vocês é: eu sou médium ou eu preciso estudar para ser médium? Essa pergunta fica para a gente conversar na live. Mas agora eu vou falar um pouquinho do que seria mediunidade. Bom, a mediunidade em si, ela é um mecanismo que a gente usa para se comunicar com quem está desencarnado. No caso, nós que estamos encarnados, o nosso telefone para falar com quem está desencarnado é a nossa mediunidade. Ela pode acontecer de diversas formas, não literalmente ouvindo alguém falando com você, mas você pode ser intuído, você pode, através de sonhos, tem uma série de coisas que pode acontecer que se torna uma comunicação entre o lado espiritual com o lado físico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sim, todos somos médiums, porque a partir do momento que estamos encarnados, todo mundo se comunica com o lado espiritual, seja lembrando ou não. Então, não importa se você não ouve especificamente alguém falando com você que não esteja ali naquela sala fisicamente presente, sim, você se comunica com o espiritual. Até porque o seu mentor, ele não pode ficar cegas, ele tem que ter algum tipo de comunicação com você. Então, falando um pouquinho disso, entrando nessa seara, entrando nesse ponto, que eu acho importante a gente conversar nesse momento, é justamente pensando no que a gente encontra na adolescência. Na verdade, assim, as manifestações mediúnicas, elas ocorrem independente de idade, de 8 ou 80. Isso pode acontecer em qualquer época. Eu posso me colocar como um exemplo que a vida inteira eu vi, senti, ouvi, sonhei e também tive evidências, enfim. Mas esse tipo de coisa não é tão comum. Ter todos os tipos de mediunidade juntas numa mesma pessoa não é tão comum. Mas independente de você saber ou não disso, você pode cair em algumas armadilhas que fazem parte do nosso desenvolvimento como seres encarnados. O que a gente fez numa vida anterior, ou aquilo que a gente traz como vivência espiritual, determina o que tem ao nosso redor hoje. Então, se eu sou, se eu tenho tristeza dentro de mim, eu não tenho pessoas felizes junto comigo, encarnado ou desencarnado. A tendência é que o que vibra ao meu redor, o que se afiniza a mim, é o que tem me acompanhando também no lado espiritual. E voltando para a questão mediúnica, que já que é o nosso foco aqui, dentro desse período da adolescência, é mais fácil, mais comum acontecer da gente acabar intensificando os nossos sentimentos justamente pelo fato do desequilíbrio. E como a gente pode passar por esse tipo de coisa? O desequilíbrio, quando eu me refiro, é na questão se eu estou triste demais, se eu estou eufórico demais, se eu estou muito conectado com essa questão do ser aceito
e me incomodo demais com a opinião alheia do que pensam com relação a não me aceitar, então a consequência é o meu desequilíbrio abrir uma porta para que os espíritos que necessitam de tanto auxílio quanto eu se aproximem de mim e manipulem o que eu sou, porque eu abri um portão escancarei para que esses espíritos usem de mim como uma marionete. Então, como que esse tipo de coisa acontece? Primeiro de tudo, um ponto que é muito importante, a gente tem que sempre ter em vista é que nós determinamos o que vai acontecer com a gente. Nós é que determinamos como um espírito se aproxima. Tem uma penetra aqui. Como que um espírito se aproxima de mim e o que ele vai fazer comigo, porque o meu corpo sou eu que determino. Isso é muito importante quando a gente conversa com um adolescente que tem algum tipo de desequilíbrio mediúnico, que ele tenha a ciência de que ele é que determina quem fica ou quem sai, quem fica próximo dele ou quem não fica próximo dele. Então, esse tipo de coisa é muito importante ter em mente, porque essa história de falar, ai, estou possuído, ou ai, eu não consigo parar de chorar, ou eu não consigo me desligar. Eu tô colocando essa frase, eu não consigo. Não é o outro espírito que determina o que vai acontecer. Porque imagina que situação insana seria se todo mundo que está encarnado não tivesse autocontrole, não determinasse o que fosse acontecer com a gente daqui para frente. Você concorda que eu ia estar no meio do supermercado e de repente eu ia lá incorporar uma entidade, começar a falar com a mulher do caixa e de repente ela olhar para minha cara e falar: essa mulher é doida. Era o que ia acontecer com todo mundo, 100% das pessoas encarnadas. Então, partindo do princípio de que isso não é uma verdade, você pode ver que as pessoas hoje, mesmo espíritas ou não espíritas, não ficam incorporando no meio da rua. Então, tenha em mente, é fato, depois eu vou passar algumas bibliografias para se basear nisso que eu estou falando agora, que elas explicam exatamente essa situação aonde você determina quem vai dominar o joystick, que no caso é o seu corpo encarnado. E voltando para esse ponto da questão da encarnação, é óbvio que momentos que a gente não está muito bem, a tendência é ter aqueles espíritos que estão em situação similar. Consequentemente, as coisas se intensificam. E é essa hora que a gente acaba abrindo brecha. E quando eu falo abrindo brecha, é porque você dá a passividade. Passividade significa que você deixou que um espírito se aproximasse do seu perispírito e de alguma maneira se comunicasse com você. Então, essa comunicação pode ser você sentindo o, o espírito próximo de você, pode ser você sentindo sensações corpóreas, que aí já é uma aproximação efetiva, onde ele tenta fazer algum tipo de comunicação com você, ou ele tenta te manipular de alguma maneira. Então, como que eu percebo que dentro dessa situação, isso é um problema no adolescente? A coisa mais importante que eu tenho estando à frente de uma turma, numa turma de mocidade, é ser muito amigo, ser muito próximo e estar sempre em contato para saber qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de desavença familiar que esteja acontecendo com o meu aluno, para que eu possa entender e me comunicar com o mentor do meu aluno. Porque é a única maneira que eu vou poder fazer para conectar o que está acontecendo dentro
desse processo do meu aluno. E para que que eu preciso saber se ele está fazendo algum tipo de tratamento? Porque existe uma série de medicamentos que interferem no, no controle das pessoas enquanto encarnados. Então, se eu tomo remédios controlados, que são antidepressivos, antiespasmótico, remédio para ansiedade, e as doses são muito altas, isso mexe com o córtex central. Quando você mexe com o cérebro, automaticamente você impacta diretamente na sua mediunidade, no que você controla e no seu senso de controle do que está acontecendo com você. E isso pode acontecer não só com psicotrópicos, que seriam os remédios controlados, pode acontecer, por exemplo, com álcool. Quando uma pessoa está alcoolizada, num nível extremo, ela basicamente abre uma porta e começa a enxergar a espiritualidade. Então, se ele já tem uma mediunidade de evidência, se ele já tem isso nato dele, que é uma coisa que ele trouxe dentro da para essa encarnação, a primeira coisa que ele vai ver são os espíritos que precisam dessa energia para poder para poder sobreviver, já que eles não podem mais beber o álcool. Então ele precisa de alguém que beba o álcool para ele absorver do corpo desse encarnado a energia do álcool. Olha como uma coisa é punk, como é tenso. Então, assim, o que eu tenho comigo quando eu sou alcoólatra ou quando eu não consigo ficar sem beber são entidades que precisam da sensação do álcool. Então, eu preciso manter essa pessoa bêbada porque ela vai me prover o que eu não consigo mais, porque eu não consigo pegar um copo e tomar de novo e voltar a beber. Então, eu preciso de alguém alcoólatra. Então, essa pessoa que já pode ter trazido de uma outra encarnação essa tendência ao alcoolismo ou à droga, eu vou usar dessa, desse, vamos dizer, hospedeiro para poder absorver essa energia. E quando eu tenho um aluno que está passando por um processo de desequilíbrio, seja por não aceitação na escola, seja por falta de amor próprio, tá? Por ele não se aceitar pelo que ele quando ele começa a cair nessa situação de depressão profunda, não sei se ele toma remédio, mas eu já percebi que ele anda assim numa queda vertiginosa pelos posts que ele faz nas redes sociais, é, pelo que ele coloca no WhatsApp dele para que as pessoas leiam, ou quanto ele não me responde, ou se ele falta aula. São momentos que eu preciso realmente observar para me perguntar se esse aluno já não está num momento que precisa de um tratamento no centro, um tratamento de desobsessão. Quando eu falo desobsessão, não é porque as pessoas todas estão obsediadas, mas porque ela está dando brecha para ficar pior do que a situação que ela está vivendo e ela mesma causou. Então, coloque assim, que um tratamento de passe, quando eu começo a fazer, ele tem por objetivo, é como se fosse um Advil. Eu não tomo Advil pro resto da vida. Eu tomo Advil quando eu tô com dor e eu quero que passe para eu poder voltar a ter uma vida equilibrada, aonde a atividade física, a mudança mental me faça não viver aquela dor novamente. E é a mesma coisa com passe. Eu tomo passe só para colocar na linha e a partir dali eu voltar a ouvir o meu mentor. Porque como que eu ouço ele? Como eu disse no começo, não significa porque eu não ouço no sentido literal que eu não vou conseguir me comunicar com o meu mentor. Eu me comunico com ele através de prece, quando eu deito, pedindo orientação, aonde ele pode me direcionar através dos meus sonhos, como eu devo proceder. Ele não vai me dar o caminho das pedras, porque tem uma coisa que chama livre-arbítrio que está acima de tudo e de todos, que é eu determino para onde eu vou e como vão as coisas na minha vida. Mas ele pode me ajudar
quando eu estiver enganada, achando que a minha verdade está perfeita e, na verdade, eu estou causando mais um problema na minha vida. E também outra maneira de utilizar desse canal de comunicação é através do evangelho. Quando eu estou numa situação que eu não sei mais o que fazer, que eu não sei que caminho seguir. O que eu tenho que fazer é buscar o evangelho. Eu faço uma prece, abro o evangelho, mas antes de abrir eu já me conecto pedindo que essas palavras que eu vou receber do evangelho, elas tenham um significado especial para esse momento que eu estou vivendo. Ela não é a resposta, mas ela pelo menos abre meus olhos. Então é esse tipo de direcionamento que eu tenho que fazer quando eu for abrir o meu evangelho. E é esse tipo de orientação que nós, como dirigentes, como voluntários de mocidade, é que devemos dar aos alunos, porque nem eu, nem ninguém tem a resposta para o problema do outro. Eu tenho resposta para o meu problema. E quando você dá uma resposta para o seu aluno, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, e ele ouve isso de você, o que vai acontecer é que se não der certo, ele vai se frustrar e ele não vai te falar mais nada. Então é muito importante que você entenda que a dor dele, só ele consegue mensurar o tamanho dela. O máximo que você pode fazer é ter a sensibilidade, a empatia com ele, para poder falar: olha, é importante que você busque esse tratamento, que a gente fale lá no centro para você começar a fazer esse tratamento, porque isso vai ajudar a você encontrar a sua resposta. Todo mundo passa por problemas e todo mundo tem o direito de estender a mão pedindo ajuda. Então aceita essa ajuda, porque só você pode dizer o tamanho da dor que você está sentindo. Mas a espiritualidade consegue te acolher com carinho, consegue te acolher com amor, para que você consiga restabelecer a sua comunicação com o seu anjo da guarda, com o seu mentor. É muito importante que você esteja em paz, com o seu coração livre, para que você consiga estabelecer essa comunicação dentro do seu, dentro da situação que você está vivendo. E a gente tem que pensar assim, que a gente tem vários tipos de mediunidade, mas as mais comuns aqui dentro do que a gente está vivendo no nosso planeta ou você tem a mediunidade de prova, ou você tem a mediunidade por merecimento. Quando eu falo de mediunidade de prova, é o que 99,9% das pessoas